Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live. Vamos falar hoje de um salmo conhecido, famoso Salmo 23, conhecido por todos, menos por essa geração Nutella, que não sabe de nada. Mas vamos lá, vamos para cima. Vamos começar mais um dia incrível, mais uma noite de sabedoria, mais uma noite de conhecimento, inteligência, e o objetivo é que você tenha uma chave de conhecimento. Thaís, boa noite, seja bem-vinda. O objetivo é que vocês tenham chaves para abrir portas ainda em 2021. Você tenha ferramentas de inteligência, de mentalidade, ferramentas de uma nova postura, ferramentas para você tomar decisões mais assertivas, tomar decisões mais corretas, porque toda a sua vida, toda a sua história, todas as sequências e consequências da sua vida é devido às decisões que você tomou. Se não tem dinheiro é porque gastou, se tem é porque economizou, se não tem trabalho é porque faltou um pouquinho mais de empenho, entrega e estudo, etc. Se tem trabalho é porque você investiu em você mesmo. Então, temos aí muitos aprendizados a fazer, lembrando que o óbvio nem sempre é claro, nem sempre é explícito. Às vezes o óbvio está implícito. Então, por isso que é simples a gente entender muitas coisas, quando geralmente muita gente fica confusa com algumas questões simples, tá? Mas vamos voltar aqui, Salmo 23, hoje é dia 23, e nós vamos falar sobre mais esse Salmo de Davi. Davi aqui era um adolescente, tinha aproximadamente seus entre 14 e 17 anos, e ele estava fazendo aquela atividade que o pai dele mandou ele fazer, né? Luciana, que bom te ver aqui, viu? Manda um abraço pro meu amigo, saudade de vocês. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz descansar em pastos verdes ou verdejantes, e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças, me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande pelo vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra, e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Salmo muito conhecido por todos. Eu li na linguagem de hoje, NTLH. Porém, contudo, entretanto, todavia, o objetivo aqui não é pregação, não é mensagem. O objetivo aqui é a gente descobrir, é a gente extrair sabedoria do livro de Salmos para a sua vida hoje. Pregação você ouve bastante na sua igreja, pregação você ouve bastante na internet, mas talvez extração de sabedoria, perceber inteligência, perceber sabedoria no livro dos Salmos, em outros livros da Bíblia, que são livros sapiensais, como Provérbios, Eclesiastes, Cânticos e outros também, nem sempre é tão observado. E aqui eu tenho falado, todo dia às 10 horas da noite, falado para pelo menos 3 grupos de pessoas. Aqueles que querem empreender, desenvolver um projeto, um negócio, ser um profissional melhor. Aqueles que querem ter uma mentalidade mais saudável, um mindset correto, produtivo, pungente. E aqueles que querem ter uma espiritualidade saudável. Pelo menos esses 3 grupos eu tenho procurado auxiliar, tenho procurado contribuir na vida dessas pessoas. Espero que isso também alcance você e ajude você.
Salmo 23, salmo famoso, salmo de Davi, salmo recitado num filme antológico, O Homem Elefante. Depois você pesquisa isso, é anterior ao Vento Levou, é antes desse filme, mas foi um filme que na época ganhou Oscar, foi muito ovacionado, década de 30, década de 40. O Homem Elefante, né? E ele recita esse salmo antes de morrer, tá? E foi uma grande cena ali. Mas, curiosidade sobre o Salmo 23, além dessa, dizem os estudos que o versículo 1 originalmente não é bem como está escrito, a tradução não foi tão fidedigna. Segundo os originais, estaria escrito: o Senhor é o meu pastor e não me falta. Diferente de o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O interessante é que o sentido é o mesmo, tá? Porque se a gente fosse considerar ao pé da letra o texto nada me faltará, a gente entraria em conflito a vida inteira. Por quê? Por um acaso na sua vida nunca faltou nada? Por um acaso na sua vida nunca faltou, às vezes até, o recurso para pagar uma conta? Às vezes na sua vida não faltou a saúde? Não faltou o emprego? Não faltou o conforto de um veículo para te levar e trazer? Será que durante a sua vida não faltou um ente querido? Então, o sentido não é de que nada material, nenhum recurso vai te faltar. Não. É que, sendo o Senhor o seu pastor, nada lhe faz falta. Entende? O Senhor é meu pastor, 2 pontos, nada me faltará. O pastor supre, o pastor dá comida para a ovelha. E Davi, segundo os historiadores, estaria nesse momento observando as ovelhas, vendo o movimento delas, vendo a relação dele com as ovelhas, e conseguiu perceber um paralelo entre Deus e ele, entre Deus e quem serve a Deus. Mas a questão aqui, repito, não é pregação, são só curiosidades do texto. O objetivo é a gente extrair sabedoria, e como eu disse, infelizmente a gente é doutrinado na escola a ser um analfabeto institucional, um analfabeto funcional, um analfabeto em termos de interpretação e aplicação de texto. A gente é muito ensinado a copiar e colar, a gravar, a decorar e replicar, né? A criatividade, o raciocínio, na verdade, é suprimido na escola. Toda criança nasce com uma criatividade absurda, com uma imaginação absurda, com um nível de inteligência muito maior do que a gente imagina. Só que ela vai sendo tolhida ao longo da vida. Em todo o sistema de ensino, a família, até por conta de ter recebido esse tipo de ensino, também acaba tolhindo as crianças, e as crianças acabam se tornando todas repetidoras de padrão do que ouviram a vida inteira. Então a criatividade ela é inerente à criança, mas a gente acaba sendo tolhido dessa criatividade, dessa imaginação, dessa inteligência, o lado direito do cérebro, né, o lado que é criativo, a gente é tolhido disso e acaba se tornando até um analfabeto institucional. A gente lê um texto, sabe o que está escrito, mas não percebe o que pode estar por trás dele, não percebe a intenção, não percebe a motivação, não percebe o cenário, deixa de imaginar o cenário, deixa de imaginar o contexto, deixa de imaginar o cheiro que Davi estava sentindo na hora, deixa de imaginar o vento, deixa de imaginar a sensação tátil dele, deixa de imaginar por que ele estava ali pensando, elucubrando sobre aquela realidade que o envoltava ali na hora, que o envolvia ali na hora. E aí eu quero pensar com você aonde podemos extrair aqui uma chave de sabedoria. Como podemos extrair, ou qual seria a chave que está inclusa aqui nesse salmo, no Salmo 23. É óbvio, vou dar uma dica, é óbvio, está explícito, apesar de não estar escrito. E eu quero que você reflita sobre isso pelo menos alguns segundos. Pastor Alex Pinheiro, bem-vindo, boa noite, que honra recebê-lo aqui.
um grande homem de Deus, nos abrilhanta nesta noite. Gente, a chave desse salmo é exatamente essa, a imaginação. A chave desse salmo é a imaginação. Albert Einstein dizia que a inteligência é a imaginação saltitando, é a imaginação fluindo. A inteligência é a imaginação dando asas aos pensamentos, às ideias. A inteligência, ela contribui, trabalha em conjunto com a imaginação. Nada do que foi criado pelo homem não seria criado se não fosse a imaginação. Está entendendo isso? Consegue alcançar a importância disso? Nada do que foi feito seria feito sem a imaginação. Empreendedores são divididos em dois grupos. Primeiro, aquele grupo que empreende por necessidade, que empreende até por moda, que empreende com a aspiração errada, né, apenas de ser rico. E essa não é a aspiração certa, tá, para empreender. Essa é a aspiração certa para jogar na loteria. Mas para empreender, não. Senão você vai se dar mal, muito mal e muitas vezes. A inspiração certa e a aspiração correta para quem empreende, para quem quer criar um negócio, é resolver um problema. É solucionar uma questão da sociedade. Desde da micro, um aparelho, um gancho, um parafuso, desde uma solução micro para resolver um problema pequeno, algo que resolva a unha, até mesmo grandes soluções a nível atômico, a nível quântico. Tá? Então o empreendedor é aquele que resolve soluções, resolve problemas, é aquele que cria soluções para problemas existentes. Tá? Mesmo que seja uma solução scramp. Scramp é uma sigla em inglês que significa cada letra significa uma palavra e cada palavra dessa tem a ver com transformar, mudar, inverter, reverter, rever algo que já existe. E se você fazer essa reviravolta toda, você acaba criando algo novo, por exemplo, o Uber. O Uber foi criado com o método Scramp. Na verdade, eles criaram algo que já existia, que era um transporte urbano. Né? Existia o táxi. E o Uber veio facilitar isso, transformar isso. Usar o mobile, usar o app, usar o celular, o smartphone, para encurtar o caminho entre a minha necessidade de um veículo e o veículo está à minha disposição. Tá? Enfim, a imaginação é um ponto inerente à vida humana, à necessidade do ser humano. Se você não tiver imaginação, você não resolve nem problemas do seu dia a dia, do cotidiano. Se você não tiver criatividade na hora do almoço, para esqueci um elemento, esqueci um ingrediente, o que eu faço? A imaginação entra em atividade na hora. A imaginação entra em ação na hora. Você troca um ingrediente por outro para ver até o bicho que vai dar e geralmente pode surgir aí um novo prato. Muitas roupas, inclusive, calça jeans, o terno, vários tipos de roupas foram criados, além de a partir da imaginação, mas também foram criados a partir de uma necessidade de mistura, de transformação. A calça jeans, por exemplo, ela não era como é hoje. A calça jeans ela era de uma cor só, totalmente chapada, sem variação. Em algum momento dizem que em algum lugar alguém deixou a calça tão russa que criou um aspecto novo. E agora as calças já saem russa, já saem envelhecidas da fábrica. Tá? Então a imaginação, a criatividade é algo inerente ao ser humano. Aos empreendedores eu já disse, se você não tem imaginação para criar, você realmente está fadado a morrer. Tem uma frase que diz o seguinte: se fora da sua empresa a inovação está maior do que dentro da empresa, você vai morrer, sua empresa vai falir. Simples assim. A inovação está intrinsecamente ligada com imaginação, com criatividade.
Existe uma escola nos Estados Unidos, no Vale do Silício, chamada Singularity, que muita gente nem conhece, nem sabe, mas é uma escola, uma faculdade, um curso que é totalmente focado em criatividade para a inovação e para a sociedade. É caríssimo, absurdo, coisa de 150 mil reais, 3 meses de curso, tá? Uma aula, 1 hora de aula, um período de aula é na ordem de 5, 6 mil reais, super caro, mas tudo isso para tentar resgatar aquela criatividade, aquela imaginação que a criança perde ao longo do tempo, que ela nasce com isso e vai sendo tolhida, até ela não ter mais aquela desenvoltura, aquele desbloqueio criativo. Aí elas viram os adultos de hoje, né? Viram nós, por exemplo, tá? Mas enfim, você que é empreendedor, você precisa entender mais sobre imaginação, sobre criatividade, sobre soluções. Para você que quer ter uma mentalidade saudável, você que quer ter um mindset correto, pungente, criativo, ativo, vivo, você precisa exercitar sua imaginação. Uma das ferramentas que é usada para quem faz processo de coaching, processo de mentoria de lifestyle, quem faz processo até mesmo de psicoterapia, alguns psicólogos aplicam isso, um exercício, uma ferramenta que é aplicada é o Vision Board, é o painel visual da vida ideal. É um quadro com um monte de fotos daquilo que você sonha ser e ter um dia. Tá? Para que isso? É para que aquelas imagens que você tem que ver, né, como exercício, como tarefa, como ferramenta, você tem que ver todo dia, para aquilo ficar impregnado na sua mente, descer ao subconsciente, descer ao inconsciente. E você começar a criar na sua vida, no seu dia a dia, na sua história, criar soluções, até mesmo inconscientemente, caminhando para aquilo que você estabeleceu, decidiu, pensou e quis colocar no seu Vision Board. Tá? Então, é um exercício para ativar, para reativar a criatividade. Porque você ouve, você não tem noção do volume de informação que você mesmo recebe todos os dias. As informações audíveis, as informações visuais, as informações táteis, tudo é informação, as informações olfativas, tudo é informação. E esse volume de informação, muitas das vezes, porque o nosso ambiente às vezes não é propício à criatividade, à imaginação, o ambiente é nocivo, já ouviu falar de ambiente tóxico? Geralmente as empresas, a maioria das empresas ainda é um ambiente tóxico. A maioria das empresas ainda são ambientes tóxicos, não é um ou outro, a maioria. Tanto que vira matéria do jornal da Record quando o ambiente do Google, como é descolado. Não, aquilo ali é o que tinha que ser. É o que tinha que ser. Um ambiente propício à criatividade, propício a cérebro oxigenar. Mas a maioria das empresas, sumariamente, é um ambiente tóxico. Mais bonitinho que pareça, porque você senta num lugar, num cubículo, numa mesa feia, num computador, você tem no máximo uma copa para você ir lá pegar um café. É um monte de regra absurda. Como você vai ter uma mente ativa numa situação dessa? Não vai ter. Ainda mais se sua função, sua atividade for uma atividade maçante, uma atividade repetitiva. E pior ainda, se não tiver nenhum senso de propósito no que você faz. Não tem nenhum. Você está fazendo algo todo dia, o dia inteiro, para nada. Para não dar em nada, para não acontecer nada. É ficar carimbando, é preencher planilha. Você não produz nada novo, você não entrega nada de valor para ninguém. E a maioria dos empregos ainda são assim. Então, para você ter uma mentalidade saudável, você precisa exercitar a imaginação, desanuviar a mente, eu ouvi falar disso? Arejar a mente,
Já ouviu falar disso? Você precisa estimular a sua criatividade. Como? Tem milhares de meios e métodos e ferramentas para isso. Desde um vision board, onde você vai botar imagens de todas as áreas da vida em que você quer ter algo diferente, que você quer criar algo diferente, que você quer estabelecer metas para você mesmo. Desde um vision board, um painel visual, até passando por exercícios diários de mindfulness. O que é isso? É atenção plena. Pesquisa no Google o que é atenção plena, para não precisar tentar escrever o inglês que eu falei. Escreve atenção plena. Mindfulness. É um exercício para acalmar a mente, tranquilizar a mente. E a partir daí, é como se fosse um papel em branco, a partir daí você começar a criar coisas novas em cima da mente já apaziguada, tranquilizada. Porque a sua mente não para o dia inteiro, porque é um monte de informação e input que você tem. É o ônibus que tem 150 pessoas falando, ouvindo música e funk. Isso tudo está entrando em você, está entrando. É o ambiente de trabalho, as fofocas que tem no ambiente de trabalho, a reclamação sobre o chefe, a reclamação do salário, a reclamação do futebol. É aquele monte de coisa entrando. É a família que às vezes não tem muita noção ou não tem muita contribuição a dar. Infelizmente, não são todas, claro. Mas existem, eu conheço também, né? Você também conhece, famílias que são tóxicas em si mesmo. Né? O pai é uma pessoa oprimida, carrancuda. A mãe é aquela coisa assim que você entra, dá vontade de correr e ir embora. Então você precisa, para ter uma vida, inclusive alegre, para gerar serotonina no seu corpo, além de exercício físico, você precisa imaginar coisas boas para a sua vida. Davi, no Salmo 23, ele estava no pasto, cuidando de ovelha. Como é que ele faz para aproveitar o melhor daquela experiência? Ele imagina como Deus cuida dele, da mesma forma que ele cuida das ovelhas. Você tem noção? O que é transformar um ambiente comum em uma experiência extraordinária? Você tem noção do que é você transformar uma segunda-feira comum, uma terça-feira comum como hoje, em um dia extraordinário apenas por começar a imaginar? Você já pensou nisso? Eu amo um dos filmes de Charlie Chaplin, que se chama Tempos Modernos, aonde ele, infelizmente, a gente perde muito de referências e historicidade, mas é um filme brilhante, brilhante sem palavras, inclusive em preto e branco. Mas é brilhante por quê? Porque ele mostra aonde o ser humano chegou devido à Revolução Industrial. E ele, de forma muito cômica, né, que era a veia dele, o meio de comunicação dele era o humor, mas de forma muito cômica ele mostra o seguinte: tem momentos que ele se mistura com as máquinas. Ele é puxado por uma máquina e entra na engrenagem de outra e sai da outra e tal. E tem um momento mais simbólico ainda que ele briga com o relógio. Ele cai em cima do relógio, os ponteiros vão virando, ele parece que vai cair, ou seja, tem muito simbolismo ali. O tempo quase matando ele. O tempo quase derrubando ele, jogando ele para fora. E ele tendo que lutar com o relógio para sobreviver. É muito simbolismo. Eu acho interessante essa analogia de que, primeiro, Charlie Chaplin conseguiu transformar algo óbvio, comum, rotineiro, chato, intrigante, em arte, em humor e ainda trazer uma mensagem. Isso é muita imaginação, gente. Isso é muita imaginação. Isso é muita capacidade criativa. E outra, ele conseguiu também transformar isso na sua vida, na sua arte, no seu legado. Está entendendo isso? O poder da imaginação, o poder da criatividade, o poder de você respirar um pouco, não aceitar o status quo da sua própria vida, não aceitar o seu momento e começar a imaginar o que você pode ser, o que você pode fazer, o que você pode criar, o que você pode construir. É extraordinário, não é comum, é extraordinário, é fora do comum uma pessoa parar em pastos, vendo animais comendo, e ele começar a criar
uma poesia, criar uma canção, criar uma música, criar uma composição, criar uma arte, criar algo que quem lê isso sempre se remete ao visual, monta a cena na sua cabeça. Palavra-chave hoje, a chave de hoje é imaginação. A chave de hoje é imaginação. Se você não imaginar como pode ser o seu 2022, ele vai ser apenas uma repetição de 2021, 2020 e daí para trás. Se você não imaginar, se você não fizer um exercício sozinho, quieto, num lugar pacífico, tranquilo, você não fizer exercício de o que eu posso fazer no ano que vem, imaginar o que pode fazer, o que pode melhorar, o que você pode mudar. Eu costumo dizer que cada um tem a vida que merece. Eu estou copiando a frase de um cara, mas está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Ah, Rafael, mas tem coisas que acontecem na minha vida que eu não controlo. Perfeito. Agora, todo o resto que você controla, a responsabilidade é sua. Simples assim. Inescapavelmente disso. Tudo que você controla, a responsabilidade é sua. O que você não controla, não é sua responsabilidade. Agora, o que você não controla é possível você prever. E olha que coisa antagônica, paradoxal, estranha, mas que faz sentido. Quanto mais você controla o que está no seu controle, menos o que você não controla te afeta. Tá entendendo? Vou dar um exemplo. Na pandemia, muita gente perdeu o emprego? Perdeu o emprego. Controlavam isso? Não controlavam. Agora, quem antes da pandemia começou a fazer, não sabia que ia ter pandemia, beleza? Não sabia. Mas decidiu ser alguém seguro e começou a trabalhar com investimentos, fazer investimentos, ações, guardar, fazer poupança, começou a abrir, criar renda extra, fazer um trabalhinho extra fora do seu horário de expediente, é uma pessoa organizada financeiramente. Quando a pandemia veio, o que aconteceu? Perdeu o emprego, ficou desesperado? Não, tá tudo bem, eu tenho investimentos, eu tenho poupança, minha vida está organizada. Você está entendendo? Olha que chave incrível é essa para você guardar. Se você toma controle do que você pode controlar, o que você não controla te afeta menos. Agora, se você não controla o que você pode controlar, o que você não controla te derruba, acaba contigo. Saúde você controla? Até certo ponto, sim. Alimentação, sono, exercício, atividade física, cuidados médicos, tudo isso. Vem uma doença, uma bactéria, vem algo no seu corpo, aquilo te atinge. Quando aquilo te atinge e encontra um corpo forte, um corpo saudável, o efeito é o quê? Menor ou até nem tem efeito. Por quê? O que você controlou, o que você poderia controlar, você controlou. Aí o que você não poderia controlar, não te afetou tanto. Agora, não come direito, só come porcaria. Não faz exercício nenhum, é um sedentário de bosta. É um sedentário, um inútil, não faz nada. Não joga nem peteca. Alimentação lixo, não dorme direito. Aí vem um resfriado, pronto, acabou o homem. Acabou o ser humano. É uma semana em casa dando desculpa pro chefe, com medo de ser mandado embora. Ou seja, o que você poderia controlar, você não controlou. E aí o que você não poderia controlar acabou contigo. Mas voltando à imaginação, a imaginação te permite, inclusive, chegar a esse ponto de perceber o que você pode fazer ativamente para mudar o seu destino, mudar o seu fim, mudar a sua jornada. A imaginação. Por exemplo, vou te deixar um exercício aqui, tá? Só dentro desse parênteses de mentalidade. Um exercício. Você vai escrever 40, não é 39 nem 41, é 40. Você vai escrever 40 formas que você sabe para ganhar um dinheirinho extra. 40 formas. Desde fazer um brigadeiro, até fazer uma pipoca e botar em saquinho e vender, até por um talento que você tem e que alguém pagaria por isso. Eu quero 40.
Quando você terminar os 40, você vai ver que, eita, eu podia estar ganhando mais dinheiro. Tá entendendo? Eita, eu podia estar fazendo um trocadinho, alguma coisa aí, né? Vai que eu vendo todo dia 20 pipoquinhas por R$2, R$40 por dia. 40 vezes 5 dá 200 por semana, 200 por semana, 800 por mês. Eita, 800 por mês vendendo pipoca. Isso fora o brigadeiro. Isso fora uma habilidade que você tem. Isso fora um monte de coisa. Isso fora o seu emprego. Você está entendendo? Isso é o que? Imaginação. Imaginar. Quando você fala, você escreve assim, pipoca, você não pensa, presta atenção, é questão de mentalidade, tá? Isso é psicológico. Quando eu falo assim, pipoca, você pensa em uma pipoca diferente de mim. Porque a sua referência de pipoca é diferente da minha. Você vai pensar na pipoca num balde, ou em saquinhos pequenos. Você vai pensar do seu jeito em pipoca. Eu vou pensar de outro jeito. Se eu falar azul, o tom de azul que eu tenho na cabeça é diferente do seu. Por isso que isso é um exercício de criatividade. Porque quando você elencar 40 fontes de receita, 40 modos de você ganhar dinheiro, 40 modos que você sabe fazer, não é inventar, não. É capturar baleia dá dinheiro. Mas tu nunca capturou nenhuma sardinha. Não é sobre o que você acha que sabe. Não, é o que você sabe, é o que você controla. Isso, na verdade, é um exercício de criatividade. Porque você, quando escrever uma linha, essa linha está carregada de referências suas. E talvez em uma dessas referências você vai ver que é mais fácil fazer do que você imaginava. Só que você não lembrava disso. Ninguém motivou, ninguém encorajou, ninguém estimulou, ninguém pediu, ninguém exigiu. Então você nunca fez. Só isso. É só isso. Quer ter uma mentalidade saudável? Use a imaginação. Inclusive, a imaginação não é um ativo infantil para desenhar. Toda a gente fala sobre imaginação, todo mundo pensa em desenho. Que isso? Que história é essa? Que bobeira é essa? A imaginação é você imaginar, inclusive, tem exercício para isso também. Imaginar a sua vida lá no final ruim. Isso é imaginação. Imagine a sua vida ruim daqui a 20 anos, 30 anos. Imagine o emprego que você tem e você perder ele amanhã. É imaginação. Eu causo medo em você através da sua própria imaginação. E talvez esse medo faça você sair do lugar que você está. Faça você mexer, ou como dizem os americanos, move your ass. Mexer o seu popô. Fazer alguma coisa que preste. Para finalizar, eu quero falar com quem quer ter uma espiritualidade saudável. O mundo, ele está cheio de referências incríveis e muitas ruins. O mundo, o planeta, a sociedade, está inundada de referências. E nem sempre boas. Né? Nós, particularmente brasileiros, estamos num país onde impera a corrupção, impera a vantagem, o jeitinho, impera a malandragem, impera as facilidades nocivas, né? Impera muita coisa que não é legal. Isso causa na gente uma sensação, uma mentalidade de escassez de segurança, de paz e etc. Tá? Sempre um medo de perder alguma coisa, ou perde o emprego, ou perde o dinheiro, ou perde a saúde, ou perde a vida. É um medo constante de perder. Eu quero te encorajar a exercitar a imaginação de uma vida incrível, uma vida linda, uma vida nesta vida ou uma vida na próxima vida. Imaginar uma vida. Quando a Bíblia fala sobre ruas de ouro, sobre cristais, sobre pedras preciosas, é apenas um exercício, é apenas um gatilho de imaginação para dar esperança a todos nós. Porque é óbvio que na próxima vida, na eternidade, diante de Deus, o ouro não vai ter valor nenhum, não vai servir para nada. Mas imaginar isso traz um prazer, traz uma alegria, traz um valor no que se faz de correto aqui na Terra. Então eu te convido, te encorajo para você ter uma espiritualidade saudável e imaginar uma vida com Deus. Fazer como Davi.
Davi, ele estava no meio de um pasto, como ele diz, verdejante, vendo animais comendo e imaginando o cuidado de Deus. Ele não estava numa igreja, ele não estava com um pastor pregando para ele, ele não estava com alguém dando aula de escola dominical, ele não estava numa campanha dos 7 mergulhos, ele não estava num monte fazendo uma vigília num frio, numa garoa, ele não estava com luzes e fumaças em volta dele, com o pessoal gritando em volta dele. Davi não estava em nenhuma dessas situações em que a gente acha que ali é que Deus está e se manifesta. Não estava, ele estava no meio do seu trabalho, inclusive. Ele estava no meio da sua tarefa cotidiana, rotineira. Ele estava num local que ao mesmo tempo é interessante, um pasto, mas também tinha muita bosta de animal, xixi, tinha animal um pegando o outro, inclusive, né, se você me entende. E mesmo nesse cenário ele consegue imaginar uma vida com Deus. Eu já falei essa semana sobre isso e vou repetir. Se você não tem uma vida com Deus fora da igreja, você não tem uma vida com Deus. Se você não consegue se imaginar, se você não consegue se relacionar, se você não consegue se inspirar a amar a Deus e caminhar com Ele, contar com Ele e dividir a vida com Ele em qualquer lugar, mas só consegue fazer isso na igreja, você nunca foi nada. Nada. Você é aquele que Jesus vai falar um dia, eu não vos conheço, mas eu fui na igreja, mas eu. Tá, mas você nunca teve 1 milímetro de relacionamento com Ele. E eu acho que em certos ambientes, até eclesiásticos, se torna nociva a impressão, a vontade de imprimir nas pessoas de que ali é que tudo acontece, só ali. Se não vier na igreja, se não estiver ali, você não é nada. Quando é o contrário, é o diametralmente oposto, é o antagônico a isso. Ir à igreja é apenas um ato de comunhão e celebração. A vida cristã é uma vida cristã. A vida é banheiro, é cozinha, é praia, é entre amigos, é a vida cristã. Se você entende que a vida cristã acontece na igreja, você entendeu tudo errado ou não entendeu nada. E eu te encorajo a repensar esse teu conceito. Porque Davi estava, repito, no meio do seu trabalho. E criou o salmo mais conhecido de toda a história. Talvez o texto bíblico mais conhecido em toda a história. Ele fez isso manifestando um relacionamento profundo com Deus no meio do seu trabalho, no meio de um pasto, no meio de ovelhas. Então eu te encorajo a repensar a sua vida cristã. Porque se não for desse jeito que eu estou te falando, a sua espiritualidade não é saudável, ela é condicionada, ela é adestrada, é uma espiritualidade minúscula, pífia, ridícula, desnecessária até. Mude seus conceitos, entenda o que você é, o que você pode, o que você tem, imagine, use essa ferramenta da imaginação e que Deus te abençoe muito. E amanhã a gente se vê de novo.